Estamos começando mais um Pod Rocker, o podcast que tem uma variedade de informações. A gente conversa com muita gente dos variados segmentos para que a gente possa levar a informação aí num padrão independente, mas com muita responsabilidade, levando para as pessoas que nos acompanham informações relevantes que possam não só entreter, mas também que possam ser de utilidade para a sociedade de modo geral. E no podcast de hoje, no Pod Rocker, a gente está recebendo Felipe Augusto, formado em Pedagogia e Educação Física, presidente municipal aí dos direitos do negro. Enfim, o currículo do homem é bacana, é cheinho, igual diz o pessoal. A gente quer convidar o Felipe para a gente falar sobre não só os direitos dos negros, mas também para uma data especial que acaba de acontecer, que é o feriado, até porque a data já existia, da consciência, e para isso nós chamamos um especialista para bater esse papo. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Marcos. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e você abrir as portas para nós e por trazer essa temática tão importante, né, principalmente esse ano, que é o primeiro ano feriado nacional, em alusão ao Zumbi dos Palmares, em alusão à consciência negra. Muito obrigado. Bacana. Nós que agradecemos, Felipe, não só a sua presença, como a relevância do assunto. Eu acredito que não há momento mais interessante para a gente estar discutindo esse tema, mediante a todas as coisas que acontecem, tanto de âmbito nacional, internacional, dentro e fora das escolas, na sociedade de modo em geral. Felipe, eu quero começar te perguntando, já existia, né, a data, e o que muda com o feriado? O que é importante no feriado? Maravilha. Uma excelente pergunta. Antigamente era somente seis estados que existiam o feriado nacional da consciência negra, né? Por quê? Em alusão realmente à morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder quilombola de uma das maiores comunidades quilombolas do Brasil, né? Então, para dar alusão a essa data, a morte dessa pessoa, eles instituíram o feriado da consciência negra. Para nós, o feriado ele vem realmente para demarcar o nosso espaço, né, enquanto legitimidade, né, para demarcar enquanto local de pertencimento em que nós, que temos essa ancestralidade, nós podemos pertencer e estar em todos os espaços. Então, na verdade, veio realmente para que a gente demarque o nosso território com mais força, mais afinco no nosso Brasil. Para que a sociedade também perceba, né, eu acho que o feriado ele faz um ponto, né? Ele para, né, a sociedade de forma geral. Exatamente, é um ponto de reflexão. Para que a reflexão não seja só no âmbito da conversação, da citação escolar, mas que realmente a sociedade se sinta pertencente. É mais ou menos isso? Exatamente. Para que a sociedade como um todo. Isso, né, claro. Para que a sociedade saiba que nós podemos estar em todos os espaços, não somente invisibilizados, nos diferentes locais, e que a data, na verdade, ela vem em alusão para essa reflexão, para que a gente trabalhe esse preconceito, esse racismo durante todo o ano. Não somente nesta data de novembro, mas que em todos os lugares e espaço que nós possamos combater esse tipo de preconceito. Que bacana. Olha, e esse ano é o primeiro ano que é feriado. Dia 20 é feriado. E você sabe das pautas nacionais, até porque você é presidente municipal, é isso? Do direito do negro. Exato. Então, eu acredito que nós temos um calendário aí, ou pelo menos um cronograma de atividades ou de palestras, ou até mesmo de ações, sejam elas por meio da comunicação, da rede social, ou até mesmo por meio de alguns eventos. Você tem algum calendário nacional, algumas pautas que vão ser feitas nesse dia, e também municipal para passar para a gente? Isso, na verdade nós temos as pautas do município que vai acontecer, né, já está acontecendo no mês de novembro, inclusive agora no dia 23 nós iremos realizar um evento em alusão ao Dia da Consciência Negra, mas nas nossas universidades, nos nossos pontos e bares da 14, nós vamos estar reunindo toda essa população, toda essa comunidade, para estar trazendo esses trabalhos durante esse período mesmo, essa semana, e trazer essas ações em reflexão ao Dia da Consciência Negra. Então,
na verdade, convidar todos que estiverem aqui em Campo Grande para dar uma passadinha lá na 14, para dar uma passadinha na nossa UFMS, que a gente vai estar realizando palestras, encontros, seminários. Ontem nós realizamos um lá na OAB, uma roda de conversa com pessoas que cuidam da temática, que já têm uma expertise e que tratam realmente dos assuntos. Então, o dia de amanhã a gente vai ter vários eventos pela nossa cidade. Que bacana, isso é legal. Eu te pergunto porque se nós precisamos que a sociedade, de modo geral, participe e também aumente o seu nível de consciência em relação ao tema e ao próprio direito, é importante que o poder público, seja ele no âmbito federal, municipal e estadual, ou, enfim, esteja participando com afinco e com políticas para que seja um dia não só além da consciência, mas que seja um dia festivo, porque afinal de contas é um direito. Exatamente. Não sei se é assim que a gente consegue perceber, mas eu acredito que, de repente, uns bons eventos também funcionam. Né? Com certeza, exatamente. Esse é o papel também do Conselho, né? Estar sempre em conectividade com a cultura, para que a gente possa levar esse conhecimento para a população, que muitas vezes não tem o conhecimento, né? Não é por falta de vontade, enfim, mas não tem o conhecimento, e, na verdade, o entendimento de saber da cultura africana, né? Dessa ancestralidade. Então, nós, enquanto Conselho, a gente tem que estar sempre ligado com a cultura e trazer esses eventos para mostrar para a nossa população que todos nós somos iguais e que nós temos diferentes tipos de cultura. Bacana. Eu preciso conversar com você que é especialista, Felipe, preparado para o tema, estudou, está se preparado, e você fica à vontade, você tem a pauta, mas eu quero fazer algumas perguntas de leigo, para você, de cidadão comum. A gente percebe, até porque todos os temas no nosso país relevantes, sejam de minorias ou até temas que tocam na sociedade de forma profunda, eles acabam sendo mal usados e politizados de forma errada. E aí eu não estou falando nem dos políticos em si. Eu estou falando da consciência política que a sociedade tem nas suas festas, nas suas rodas, nas suas resenhas, nas suas famílias, né? E como que a gente pode defender corretamente a importância não só do dia, mas também do direito. Como que eu, um cidadão comum, posso passar aos demais, tanto aos filhos quanto aos amigos, aos demais, sendo leigo, a importância disso e o porquê disso. Para a gente não cair na vala comum de que isso é política de partido A, é política de partido B, é polarização de situação A e B ou até C, para a gente sair desse foco e para a gente retornar realmente a discutir isso, sabendo que isso precisa ser cada vez mais tratado com importância, porque é a base da nossa sociedade. Exatamente, Marcos, isso é muito importante, porque nós precisamos, enquanto sociedade, primeira coisa, nós precisamos ser sensibilizados. Se nós não tivermos sensibilidade com a temática, não vai funcionar em nenhum tipo de local. E assim, em todos os nossos lugares, desde uma roda de conversa com amigos no churrasco, que muitas vezes esse preconceito enraigado que vem, né, da criação mesmo, ele continua sendo visto e as pessoas não enxergam. O apelido, né, na roda de amigos, a roda de conversa até dos próprios filhos, né, a criação dentro da escola. Será que esse professor ele está trabalhando essas leis, que são leis, infelizmente tiveram que criar uma lei para que seja tratado desse assunto dentro das unidades. Então Sim. É um trabalho nosso diariamente em todos os lugares. É realmente colocar a temática dentro da nossa casa, dentro da casa dos nossos amigos e fazer com que essa temática ela seja aplicada em todos os lugares que a gente estiver. Aproveitando a sua explicação e também já reforçando a minha pergunta. Porque o que se depara, né, tanto nós quanto aí os adolescentes que estão estudando e crescendo na sociedade. Existe a polarização, vou te dar um exemplo da cota, que é uma coisa que sempre tem a polarização política em cima disso. Esse é um direito já adquirido. E direito acabou o assunto, já é adquirido. Por que você acha, na sua visão de estudioso, de defensor e de ativista, você acha que existe
às vezes, eu não digo uma rejeição da sociedade, mas uma banalização, não é nem com o direito, é entender o direito e valorizar esse direito. Exatamente. É o que você falou, é o entendimento e a valorização. A política de cotas, ela vem em cumprimento a toda a nossa ancestralidade por tudo que as pessoas passaram lá atrás e pelas oportunidades que não tiveram. Então nós não podemos deixar que essas oportunidades do passado não aconteçam agora para os nossos filhos, para essa nova geração que está vindo. Então essa política, ela é um direito dessa ancestralidade que ela vem comportando diariamente nas nossas universidades, nas nossas escolas, enfim. Então que as pessoas precisam entender que é um direito adquirido por todos aqueles que passaram e não tiveram as mesmas oportunidades das pessoas brancas. Então nós precisamos ter uma política de equidade para todos. Por isso da política de cotas. Ela é um direito para que ninguém sofra o que a ancestralidade preta passou no passado. Na sua visão, existia um outro formato ou esse é o melhor formato para que a gente chegue a essa conscientização? Marcos, eu acredito... Já chegaram a discutir? Isso. Eu acredito que esse seja o formato de sensibilização. Sem ser impositivo. Exatamente, isso tem que ser sensibilizado. Se não tiver uma sensibilidade, nós não vamos conseguir tratar as políticas específicas, aqui eu falo tanto do negro, quanto do indígena, quanto da política de gênero. Se não houver sensibilidade, as políticas não conseguem ser aplicadas. Então nós começamos com essa sensibilização, para que a partir disso as pessoas passem a entender as políticas de cotas ou em diferentes outros temas transversais, como um direito daqueles que não tiveram oportunidades. Tá. O pessoal que está acompanhando a gente pela internet, Felipe, mandou uma perguntinha aqui. O tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Foi um desafio? É isso a pergunta? Do Enem, né? Isso. Isso, exatamente. Relacionado ao Enem. Exatamente. É que faltou alguma coisa aqui, eu me expressei. Foi uma grande surpresa para nós, porque nesse ano o tema do Enem foi voltado à herança africana, e ele vem, na verdade, Marcos, para reforçar o que os nossos professores, coordenadores, gestão escolar, se eles realmente estão cumprindo essas leis que são aplicadas. Né? Nós temos a Lei 10.639, que fez 21 anos agora, e há 21 anos a gente vem lutando para que essa lei seja aplicada. Nós temos dentro do nosso currículo da educação municipal, eu digo aqui, também da educação do Estado, as leis dentro do currículo que elas precisam ser trabalhadas durante um ano. Então vem, na verdade, para reforçar. Será que esses professores, eles trabalham essa lei diariamente? Elas trabalham essa temática dentro das escolas? A gente vai começar a perceber agora no resultado do Enem. Porque se realmente os professores não tiverem feito esse trabalho, eu falo não somente agora, durante o ano, durante todos os anos aí que se passam, eles não vão conseguir ter um rendimento bom nessas notas do Enem. Então, para a gente é uma temática muito, muito bem elaborada e que veio de encontro a esse primeiro ano de alusão, a esse primeiro ano de feriado. Que bacana. Então, são políticas e ações que vêm vindo de encontro. De encontro. Exatamente, para fortalecer essas notas temáticas do nosso município. E, Felipe, aqui você é presidente... Isso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. E esse conselho é formado como? Isso, nosso conselho ele é deliberativo, é um conselho do município onde nós temos os grupos, né, da comunidade negra, da sociedade civil e dos órgãos governamentais. Então, esse conselho ele acontece a votação de 2 em 2 anos, e ele é constituído por todo o grupo das comunidades negras, das comunidades quilombolas, tanto dos órgãos governamentais do município e do estado e da sociedade civil. Como o nosso é municipal, são os órgãos do município. Que bacana. Você tem dados, informações de quantos negros nós temos no nosso país? Aqueles que realmente se declaram negros? Na verdade, do último IBGE que nós tivemos, nós somos 53% da comunidade negra do Brasil. Então, nós somos maiores que a comunidade branca. Claro, né? Dá para perceber isso no dia a dia. Né? Exatamente, longe, né? Exatamente isso. Então, esses são os últimos dados que nós tivemos agora. Tá, a gente tem uma discussão também leiga, Felipe, é bom colocar aqui. É leiga, mas é pertinente. Toda vez que a gente, às vezes, trabalha alguma... sempre relacionado a projetos culturais, projetos esportivos, projetos, enfim,
tanto de âmbito municipal, estadual, ou de alguma lei de incentivo específica, federal, ou do próprio Ministério da Cultura, e a gente sempre se depara com há uma confusão danada, né? Certo. A gente, com a Lei Paulo Gustavo, foi uma confusão danada. Você é negro, você não é negro, você se declara, se você se declara, quais é os pontos de sua identidade, não é isso, Ruth? E aí a Ruth sofreu, porque a gente, mesmo querendo ser o mais correto e honesto possível, a gente se depara com uma informação que é aquilo que você falou. É difícil de lidar. Então, a gente foi parceristas de alguns projetos, daí a pessoa, pô, você tá vendo aqui, ela se declarou negra, não é. Mas como que eu digo que ela não é? E aí, o recurso é uma banca, aí essa banca é muito difícil de existir, de ter, de formar. Cara, eu sempre te digo que no Brasil tem lei muito boa. Tem ações. Esse país não falta lei. Nesse país não falta inteligência política. Mas, assim, nós temos um bloqueio, um entrave, uma deselegância, uma falta de vontade ou até mesmo um desconhecimento na hora de manipular isso. E a gente se depara. Então, como que a pessoa se declara uma pessoa negra? Perfeito. Na verdade, Marcos, as pessoas elas podem se autodeclarar da forma com que elas quiserem. Sim. Se eu sou uma pessoa da pele, da tez branca e eu me considerar uma pessoa preta, uma pessoa negra, isso é o que eu me considero. Só que a partir disso nós temos as nossas leis e nós temos as nossas tratativas, né? O que a gente percebe, na verdade, nos últimos tempos, principalmente nas faculdades de medicina, que está aí exposto em vários jornais, em várias mídias, são as pessoas querendo utilizar de uma conquista que não é delas, né? Por isso que nós temos as nossas bancas de heteroidentificação. Como que funciona? As nossas bancas, a gente avalia os traços fenotípicos da pessoa, que se autodeclara. Então, a pessoa ela passa por uma banca de profissionais realmente que acompanham, avaliam os traços fenótipos dela. Vamos lá, para nós simplificar. Os traços fenótipos. Isso. O que são os traços fenótipos? A tez, a cor da pele, o lábio, o nariz largo ou fino, o cabelo. Então nós temos os pré-requisitos para que a gente aponte se essa pessoa realmente ela se enquadra nesse quesito que ela colocou de negro preto ou negro pardo. Exatamente isso. Então ela passa por toda uma avaliação. É diferente do exterior. Nos Estados Unidos, antigamente e agora, eles fazem pela tipagem sanguínea. Né? Se tiver algum descendente que seja negro, que seja preto da família e ele é constatado dentro dessa tipagem, ele está apto. No Brasil nós não fazemos isso. No Brasil nós passamos pelas bancas de heteroidentificação. E no seu entendimento, ela é eficiente, essa banca? Sim, ela é muito eficiente, porque nós temos realmente poucos, mas nós temos profissionais que realmente são capacitados para estar fazendo essa qualificação dessas pessoas, e ela é efetiva sim, é o que eu falei para você. Nós estamos ainda vendo muitas pessoas querendo usar dessa banca, desses artifícios, para ter esse privilégio. Bom, mas aí não é uma ineficiência da lei. Aí é uma desonestidade. Exatamente, de quem tá são fazendo, pessoas né? agindo de má fé, Isso, mas claro. aí que chegam para que a gente faça essa avaliação e realmente não passam. Né? Mas ainda a gente vê muita gente que quer agir de má fé em relação a isso. É que o brasileiro, Felipe, ele é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro que é assim. A pessoa, a sociedade brasileira, às vezes ela deixa de buscar informação para se aprofundar na relevância do tema, porque ela quer desconstruir superficialmente. Exatamente. E muitos querem desconstruir superficialmente para fazer isso que você está citando, que é aproveitar-se de... Por exemplo, se você pega, às vezes você fala, pô, mas eu tô vendo aqui que a pessoa ela não se enquadra, mas se tá lá e ela se declarou negra, e você vê que é uma desonestidade. Exato. Num simples projeto cultural. Exato. Então você imagina no decorrer da vida, né? Que é mais complexo. Exato. E você fez uma citação de negro preto e negro pardo, é isso? Exatamente. E qual que é só para eu não tinha ainda ouvido o negro pardo. Exatamente. O negro, ele é a raça, né? É a etnia negra, a raça negra. Sim. Então nós temos
um negro preto, da cor preta, e um negro pardo, que é da tez mais clara, quando a gente fala da tez é a pele, mas que ele tem os traços fenótipos dessa ancestralidade de negro preto também. Só a cor da pele que é mais clara. Então nós temos o negro preto e o negro pardo. Vou te fazer mais uma pergunta, Leiga. E se o negro preto não quiser se declarar negro, ele tem essa possibilidade? Sim, para efeito, lógico, de participar, de repente, não querer participar de uma cota ou de uma outra situação. Tá? Sim, ou sim. até mesmo se ele, na rede social dele, olha, eu não sou negro. Sim, ele se auto... Por lei que eu estou dizendo. Não, olha, né? ele se autodeclara da forma com que ele quiser. Até porque, caso ele não queira, porque ninguém é obrigado a participar, ninguém é obrigado a se autodeclarar da forma com que é o correto. Então ele pode se autodeclarar da forma com que ele quiser e ele participa, vamos colocar aqui, de um certame, e ele concorre à ampla concorrência. E tá tudo certo. Felipe, você como professor, pedagogo também que você acha que esse tema está iniciando, está perto do meio ou está longe do fim? Dentro das instituições escolares, tanto públicas e privadas, enfim. Eu acredito que seja uma construção. Nós não estamos iniciando, nós estamos correndo para que principalmente dentro das nossas escolas de educação infantil, nós estamos vindo com formação para esses professores, nós realmente estamos levando essas informações, porque na educação infantil é onde a criança constrói a sua identidade. Ninguém nasce racista. Claro. A criança, ela não nasce racista. Então, se eu não tiver bons profissionais, e quando eu falo bons profissionais, Marcos, eu não falo só os professores. Claro. Porque essas crianças, dentro desses espaços, elas se deparam com assistentes de educação infantil, com professores, com merendeiras, com secretários, com gestores, com coordenadores. E a própria família, né? Exatamente. Então, se essa sensibilização não vier de todo esse grupo, não vai acontecer o trabalho. Essa criança, ela não vai construir essa identidade de poder estar em todos os espaços com as diversas crianças, com as diversas transversalidades, ela não vai conseguir. Então, o que a gente tem buscado bastante, principalmente na educação, é levar essas temáticas para esses grupos, para que, desde o início, eles implantem isso dentro dessas salas de aula, né? Não somente contando histórias norte-americanas, mas também todas as nossas histórias que trazem esses personagens negras, né, pretas, a Pantera Negra, enfim. É esse o nosso trabalho, mas acredito que nós estamos no caminho. Claro. Eu acho que se a gente trabalhar a base, fica mais fácil da sociedade começar a entender e também melhorar e participar. Exatamente. Felipe, você, evidentemente, é o presidente. Nós estamos aqui, lógico que eu estou fazendo o meio campo para você poder nos passar, tanto para nós quanto para os ouvintes e as pessoas também que assistem o nosso podcast, e ter acesso aos cortes do nosso podcast, essas pautas que você trouxe, que você acredita e sabe que é relevante para que a gente possa citar. Então fique à vontade aí sobre o que você gostaria de colocar. Perfeito, ótimo. Na verdade, Marcos, nós estávamos numa conversa realmente com as pessoas que entendem mais desse assunto, Claro. né? Eu acredito que nas nossas escolas a gente precisa trabalhar muito mais isso, muito mais essa temática. É o que a gente estava conversando, porque a educação infantil, principalmente, os brinquedos que essas crianças têm, que essas crianças utilizam. Então, essa temática, dentro das nossas escolas de educação infantil, ela precisa ser mais valorizada. Nós precisamos que esses profissionais realmente se sensibilizem e levem isso para as nossas crianças. E outra coisa que eu digo, nós não estamos invisibilizados nos nossos locais de trabalho, somente escondido, como, vou citar um exemplo, somente na limpeza ou somente na copa. Nós podemos, independente da cor de pele, nós podemos estar em todos os lugares, nós podemos ocupar cadeiras de primeiro, segundo, terceiro escalão, tanto do município quanto do estado, quanto do Brasil, realmente, né? E trazer essa reflexão de que a cor da pele, ela não define esses estigmas, esses estereótipos precisam ser tirados para que realmente a gente continue combatendo o racismo. Você acredita que o racismo ele tem
formas diferentes dependendo do país, dependendo do continente. Vou te dar um exemplo. Nós temos um modelo de racismo no nosso país. Mas a gente percebe que o modelo de racismo americano ele é diferente. Eu não sei se é diferente o racismo ou é diferente a forma que é tratado. Isso existe? É perceptível ou não é assim que a gente pode ver? O racismo, na verdade, ele é igual, né? No exterior, que na verdade eles abordam muito mais essa temática, porque se a gente fosse abordar essa temática aqui no Brasil da mesma forma, nós iríamos ver que as formas de abordagem são iguais, que as pessoas nos Estados Unidos são mortas, são violentadas como aqui no Brasil, só que lá eles mostram muito mais essa temática, a forma dessa abordagem, e aqui no Brasil ainda é invisibilizado. Existe o confronto. Exatamente. Né? Principalmente nas nossas favelas, infelizmente, nas nossas comunidades do Brasil, que as crianças pretas são praticamente 90% mortas, pessoas pretas nas nossas comunidades. Aí entra a questão social também, né? Não só a questão da cor da pele, mas a questão social. Sim. Porque acaba se empurrando, né? A sociedade, de forma geral, acaba empurrando as pessoas para um gueto, né? E aquele gueto acaba se dando uma importância que, na verdade, não existe. Exatamente. Porque, na verdade, é uma favela. Uma Exatamente. Favela, eu não vejo que é uma coisa que... é uma opção de vida? É uma opção, Sim. Tem que ser respeitado nesse ponto. Mas as pessoas que estão lá, com certeza, queriam melhorar a sua condição de vida em todos os aspectos, né? Inclusive nesse tratamento da sociedade de forma geral. E aí entra a questão da pele. Nós temos a personalidade brasileira, o folclore, a cultura brasileira. Vou te fazer uma pergunta, porque esses dias um professor nosso aqui, ele tem um grupo musical e tem uma música que fala justamente dessa questão cultural, que foi feita muitos anos atrás. A música é muito relevante, dentro de Campo Grande, dentro do Mato Grosso do Sul. E a gente estava fazendo um show junto, e eu produzindo o show eu falei, mas você não tocou a música? Os professores estão pedindo a música. Ele falou, não, mas aquela música a gente tirou do repertório, porque a gente acha que aquela música tem um cunho racista, etc. e tal. Como que a gente encara isso das coisas que foram feitas culturalmente, dentro do entretenimento? Como que a gente lida com isso agora? Exatamente. Antigamente... eu até... Qual que é a música? É do Acaba. Vê se você acha pra mim aí, que fala passar batom na nega, no macaco e tal. É uma alusão a uma brincadeira pantaneira que a música faz, que é uma música de sucesso do Acaba. E assim, a gente vê que existe um corte aí, né? Por exemplo, a música baiana que enfim, na sua maioria é produzida por negros. Todas elas, tanto Sim. as culturais, ou aquela do entretenimento, o bom e velho axé. Como que a gente lida dessa forma? Até pra gente passar para as nossas gerações. Porque essas peças culturais... e etc. Elas não vão sumir, né? Elas vão ficar aí, né? Exato. Na verdade, essas produções de antigamente, ela vem de uma criação de que o preconceito ele era natural. Sabe? Ele era um preconceito que era existia... natural, poderia colocar na poesia. Exatamente, que ele existia, só que ele não era tão mostrado, as pessoas não viam como um tipo de preconceito. Na verdade, o nosso preconceito, é o estrutural, né? Aquele preconceito estrutural que vem enraizado da sociedade. Mas isso é muito importante, Marcos, porque nós precisamos ter esse entendimento e hoje tomar esse cuidado, até porque nós precisamos lutar para que essas músicas elas tenham algum outro cunho, algum outro tipo. A gente pode mudar a letra, a gente pode trocar. O que não era visto antigamente, hoje é muito visível, muito visibilizado. Então esse cuidado realmente nós temos que tomar, até nas produções de próximas letras de música. Sim. Né? Porque fala frente, né? Exatamente da nega, que sabe, só a negra que sabe sambar, a branca não sabe... Né? Então a gente tem que tomar duro, exatamente, né? A nega do cabelo duro. Essa é da minha época. Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado, porque hoje as nossas crianças até que estão vindo dessa geração nova. Mas é isso que você falou da importância da escola. Por exemplo, se você pega o Luiz Caldas, que é o autor e o intérprete da Nega do Cabelo Duro, que foi um grande hit nacional, né?
Para nós, eu sei porque era da minha época de infância. Sim. Então a gente não ligava isso a nenhum Exatamente. momento de Aham. preconceito, muito menos de qualquer tipo. A Sim. gente se divertia com a música, né? Exatamente. Mas como tudo tem que evoluir, tudo tem que ser percebido, Exato. na seu entendimento, então, como que a gente lida hoje com essas peças culturais que traz essa alusão a um certo preconceito, ou pelo menos uma citação de Exatamente. preconceito? Eu acredito que os nossos A artistas... gente deixa de ouvir, a gente tenta suplantar, ou a gente dá outro entendimento? Eu acredito que os nossos artistas tenham que evoluir também. Eu acredito que essas peças a gente vai construindo Não, as que já adaptações. Isso, dentro dessas que já existem, se a gente for trazer para a atualidade, acho que a gente pode estar fazendo atualizações, a gente pode estar fazendo algumas adaptações para que realmente não traga esse preconceito do passado, né, nesse momento de agora. Entendeu? Isso é no meu entendimento. Eu não trago essas músicas que vêm alusão a mim, a pessoa preta, ao homem preto que eu sou, pelo que eu já passei, para agora, sabe? Então, se tiver algum tipo de arte relacionada a isso, eu tento fazer alguma adaptação, eu procuro outros tipos de músicas, de peças, enfim, mas eu não trago para mim hoje. Entendido. Tá. Isso, Papagaiada, do Grupo Acaba, que é uma música belíssima, em termos de melodia. Tem a letra aí? O trecho que foi polêmico foi... Eles adaptaram, tá? Aham. Pode, pro trechinho. O Papaco, a mulher do macaco, ela pula, ela dança, ela cheira a tabaco. Que foi o trecho específico que eles mudaram, etc. Fizeram Agora eles fizeram uma adaptação. Perfeito. Então, eu estou dizendo, te fazendo essas perguntas de maneira mais simples, ô Felipe, para que as pessoas possam entender que não é nenhum pecado a gente dizer que a gente precisa entender e aprender e melhorar e atualizar. Assim como vários outros temas, como tem o machismo, que é muito trabalhado hoje na sociedade, e aí o preconceito de forma geral, aí o que acontece? Você pega as músicas gaúchas, 80% é estruturado em cima de um pseudo-machismo que nem existe tanto assim. Exato, né? exato. Nem existia Sim, tanto. sim. Assim como o corno do Nordeste. Eu brinco porque tem uma música gaúcha que é a China Véia, se você pegar a música inteira, não sobra nem o machismo ali, porque é tão bruta. Mas hoje os poetas, os novos produtores, gaúchos também, e não só gaúchos, eles realmente entenderam que eles tinham que mudar o formato e a linguagem, né? E aí o que acontece? Em relação ao pessoal que está sob o preconceito que a gente queria... Você já sofreu como negro, como brasileiro, como sul-mato-grossense... E é porque você é sul-mato-grossense, não? Eu sou paulista, na verdade. É paulista. Isso. Existe diferença. Aí existe, lógico, da região. A gente pode falar que o negro carioca é diferente do negro mineiro, é diferente do negro sul-mato-grossense, do gaúcho. Por exemplo, eu sou filho de gaúcho e a parte dos gaúchos, que é da minha família, são negros. Certo. Porque o gaúcho é negro, né? A origem do gaúcho é negro. E existe essa diferença, e se existe, você explica um pouquinho para a gente, porque a gente tem uma história muito rica em Minas Gerais, que é a galera da Senzala, que é que o pessoal que veio de lá. Eu visitei, inclusive, o Clube da Esquina, que tem muito um pessoal lá, que trabalha esses temas e não deixa morrer isso. Isso é muito bacana. E eles falam, nossa negritude é assim, eu não lembro corretamente, que já faz tempo que eu fui lá, mas eles explicam de onde que veio a negritude. Ali eu pude perceber que existe uma certa diferença. Existem mesmo ou eu sou... Não, o preconceito, na verdade, é igual para todo mundo, independente dos lugares. Não, eu estou falando das origens. Perfeito. Das origens do negro no Brasil. Na verdade, Marcos, a origem dos negros no Brasil, ela tem esse tipo de diferença pelos locais, pelas regiões, né? Então, em algumas regiões ele acontece menos, Bahia, Salvador é menor, né? Então, vai realmente depender da localidade, realmente.
Tem estados e tem cidades que existe uma valorização melhor. Exatamente, melhor. Melhor. Mas é bem pouco, né? mas existe sim. Você já sofreu preconceito e se você pode falar qual tipo de preconceito você já sofreu? Já muitas vezes, inclusive a semana passada, semana retrasada, eu estava até comentando que eu deixei meu carro no estacionamento e desci para aguardar o atendente do estacionamento. E chegou uma outra pessoa que desceu do carro e deu a chave para mim, achando que eu era o manobrista do estacionamento. Então as pessoas ainda veem nós, pela cor de pele, nesses locais mais invisibilizados mesmo, né? Nesses postos, nesse ponto, não desmerecendo o trabalho de forma alguma, mas ainda a pessoa negra, ela ainda é vista em locais como manobristas, motoristas, limpeza, e nós não podemos estar nesses outros pontos de escalão. As pessoas ainda têm esse estereótipo. É uma pena, porque em hipótese alguma você galgar um espaço, depende exatamente nem da cor da sua pele, nem de nada, depende do seu esforço, da sua inteligência e outras coisas, Inclusive, né? Marcos, hoje nós fizemos um experimento social aqui na nossa cidade com 3 pessoas, três pessoas pretas e uma pessoa branca, e nós abordamos as pessoas na rua para perguntar, nós fizemos um jogo para perguntar qual seria as profissões dessas pessoas. Então hoje nós ouvimos também situações que a pessoa preta motorista, é só o cabeleireiro, ou é o motorista, sabe? Então hoje ainda nós vemos, mas nunca em lugares melhores, é o advogado, é o engenheiro, enfim, hoje nós fizemos esse experimento também. E você acredita que isso acontece também não só de um preconceito e de uma ausência de oportunidades do ponto de vista social, do todo, mas existe também uma ausência na própria pessoa, nos negros, que acham que eles não podem acessar esse espaço, eles também se contentam, eles aceitam isso, já está melhor esse entendimento na própria, enfim, nos negros brasileiros, porque eu tenho muitos amigos que são parceiros e amigos de longa data, e tem uns que falam, não, cara, eu fui me entender que eu tinha o direito há pouco tempo, né? Exatamente. Eu não achava que eu tinha o direito de acessar. Aí a gente até bate papo, e aí roda de futebol, de resenha, de tudo, né? Que você pensa. Exatamente. E tal. E aí quando a gente fala sério, por isso que eu tô te perguntando, porque é nessas horas que a gente consegue passar alguma coisa, né? Para as pessoas que realmente, isso está errado, isso tem que melhorar, isso tem que atualizar, etc. e tal. E aí eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que já sofreu preconceito, que também lutou para conseguir e para estar no espaço que você está. Se você, em algum momento, você achou que não tinha esse direito, não é nem capacidade, é esse direito por você ser negro, em algum momento na sua vida. Eu falo que vem da nossa criação, né, da criação dos nossos pais, que também não tiveram as oportunidades. Então, nós, vendo isso em casa, em um determinado tempo, eu sempre pensei, aonde eu quero chegar? Então, eu nunca me acomodei da forma com que eu estava dentro da minha casa, com os meus amigos. Teve um determinado tempo que eu pensei que eu só poderia ser inserido na sociedade se eu tivesse amizades brancas. Você vê. Porque as oportunidades eram para as pessoas brancas. Só que eu sempre pensava que eu, enquanto homem preto, eu poderia estar em todos os locais, em todos os lugares. Claro. Né? Então eu me enxergava diferente. Eu nunca parei para pensar que eu não poderia estar. Então eu sempre busquei isso, eu sempre procurei entrar e sair de todos os lugares, eu sempre procurei conhecer independente do que as pessoas iriam falar. Então eu nunca tive essa situação comigo. Mas pela criação, se eu não tivesse realmente uma cabeça melhor, eu acho que eu também, no meu interior, eu acharia que eu poderia ficar somente invisibilizado. Mas isso mudou muito. O empoderamento da pessoa preta, hoje ele está muito maior, hoje ele está muito mais forte. E eu acredito que as pessoas que ainda não têm essa consciência, agora, no decorrer desses nossos anos, eles vão começar a ter. Até porque, com mais esse reforço do feriado Exato. nacional, nós vamos passar um bom tempo aí explicando o feriado, porque o brasileiro é desse jeito, né?
Então, gosta do feriado, mas reclama do feriado e assim vai, né? E tal, mas o que a gente quer passar mesmo, Felipe, é a importância que não é só um feriado banal, né? E que não existe na sociedade brasileira. Nós não podemos deixar espaço para essas coisas tomar conta da sociedade brasileira. Temos que combater, temos que conscientizar, temos que trabalhar. E acreditamos que no Brasil há uma ausência e uma falta de vontade de pensar um pouquinho. Porque, bicho, viemos do índio e do negro e acabou a conversa. Exato. Não baixou o branco aqui. Exatamente. Não tem branco na base. Tem? Não, exatamente. Tem. Não veio, nós somos do negro e do índio e pronto, acabou. E quem quer não ser pode morar. Tem a Escandinava do outro lado do mundo aí, vai morar lá. Porque se você nega do que é? É indígena, né? Eu tô falando o termo popular, porque se você for ver a história, nós viemos daí. Né? Então não tem por que você achar que nós somos diferentão. O brasileiro, não, nós somos, graças a Deus, que nós temos essa maioria Sim. negra no país, temos essa questão cultural que vem de vários locais, trazido pelo negro, trazido pelo europeu, trazido pelo boliviano, pelo paraíso. Isso que é bom, Exato, cara. exatamente. Quem não gosta de samba, dança, vai no rock, quem não gosta de rock, vai no forró, quem não vai no forró. E as pessoas, e você vai perceber que você pega no Nordeste o forró, que as pessoas, o forró veio de um americano. Exato. Né? O Sim. americano chegou aqui e falou, não, esse negócio é assim. Sim. E é bom. Exatamente. E é tudo bom. Quando é para melhorar e para o povo evoluir e se divertir, é tudo bom. Fica aberto o microfone para você, o Felipe, para você fazer suas considerações dos temas e das pautas que você acha relevante aí. Maravilha. Marcos, primeiro eu queria agradecer o espaço novamente. Não é fácil trazer uma temática dessa com tanta sensibilidade. Eu sempre digo que a nossa temática é muito pesada, só que a gente tem que tratar ela da forma mais leve possível para que a gente consiga transmitir isso para a nossa população. E que realmente esse feriado da consciência negra venha a ser um feriado de reflexão, de que as pessoas realmente tirem esse preconceito que vem enraigado da sociedade, que vem enraigado da criação das pessoas, e que elas passem a pensar que nós pessoas pretas, nós pessoas negras, nós podemos ocupar a todos os lugares, a todos os espaços, independente de classe social. Claro, até porque a verdadeira competência está em nós. Exatamente, não na cor da pele. Não na cor da pele e nem no que o outro acha. Exato. Que você tem competência ou não tem competência para você chegar ao lugar que você queira chegar. Então eu quero te agradecer pela presença aqui no Pod Rocker, no podcast. A gente vai trabalhar esse conteúdo aí, disponibilizar para todos o link para todos que possam ver e assistir e que queiram utilizar de alguma forma. Vamos trabalhar os cortes. Perfeito. Porque a gente vai fazer com que o tema também, vamos fazer a nossa contribuição para que vá em algum lugar, que cheguem a mais pessoas. E os seus esclarecimentos, lógico, servem para a gente também conscientizar as pessoas nas rodas, nas festas, nos debates, tanto do âmbito da sociedade quanto da família. É muito importante. Eu quero te agradecer pela presença e te desejar boa sorte aí como presidente, que as políticas aconteçam e conte com a gente com as ações. E quarta-feira estaremos lá na 14, confraternizando, com certeza, conscientizando, exatamente, e tomando uma gelada com também. Com certeza, né? Marcos. Muito obrigado novamente. Estamos à disposição. Obrigado pelo carinho. O Pod Rocker fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Hoje nós batemos esse papo importante e relevante com o pedagogo, professor de educação física, presidente aqui municipal, que está trabalhando o direito do negro e as políticas. E estamos muito felizes com esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.